Muito bom dia. Vão tomando os lugares aí. Tivemos um desafio nesses dias antes do retiro para lermos tanto o livro de Ruth como o livro de Efésios. O desafio foi que se pudéssemos ler 10 vezes. Quem leu 10 vezes? Os dois livros, Ruth e Efésios. Alguns leram só Ruth, né? Outros leram Efésios. Levanta a mão. Tá, olha, bastante gente. Quem leu 15 vezes? Tá, tem que voltar. Eu li. Tá, então ficando. Quem leu 5 vezes? Vamos começar com 5. Amém. Quem leu então de novo 10 vezes Ruth? Levanta bem a mão. 1, 2. Não, os universitários aqui não vale, tá? Isso aqui não vale. Levanta bem a mão. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica em pé. Pode sentar. Amanhã eu trago os mais, tá? Ou à noite. Quem faltou aí? Acho que eu tenho mais lá em casa. Vou limpar o estoque. Que alegria, que honra. Precioso isso. Ontem nós fomos tão encorajados pelo Brini, Vinícius, né? Como nós carinhosamente chamamos, de nós aprofundarmos na palavra de Deus. E se é um legado, eu me lembro muito bem da parte do nosso querido Erasmo, no discipulado com ele, eu tinha lá a idade de vocês aí, uns 18, 19, tinha vindo da Bleia, e tinha um contexto já cristão, já era convertido, tive uma experiência muito cedo com Deus, com meus 6 anos de idade, guri, depois fui batizado aos 9, e fui batizado no Espírito Santo com 15, mas ainda não tinha uma visão clara do propósito. E ali, ao redor dos meus 20 anos, nós começando no discipulado com Erasmo, a Martinha, depois com a Gelsa, uma das primeiras coisas que o Erasmo nos conduziu foi de lermos a palavra. Eu já tinha lido várias partes da palavra, mas daquela coisa saltitante, uma ali, uma dieta, né, meio de um salmo, de um provérbio, um capítulo ali, nunca tendo um contexto claro. Mas ali fomos desafiados, e a partir dali nunca mais paramos de ler corrido, como muitos de vocês testemunharam ontem, né? De ter uma leitura corrida, de ter uma continuidade, de ter uma leitura e uma visão completa da palavra de Deus. Então queremos estimular vocês nessa continuidade, tá? De nos aprofundarmos. Eu trouxe alguns livros ali mais para mostrar e para recomendar de consulta. É difícil encontrar comentários sobre o livro de Ruth, tá? Não é uma coisa simples, é uma coisa mais rara, né? Mas tem alguns comentários da Bíblia inteira que tem ali enxertado, então depois eu mostro para vocês. E eu também fui muito abençoado por um dos livros do Christian Shen, um vislumbre de Ruth, né, vendo Cristo em livro de Efésios, em Cristo, que depois nós vamos estar trabalhando juntos. Então, que alegria estarmos na presença do Senhor, e ontem fomos tão abençoados com essa introdução e uma visão geral ali que o Vinícius nos deu. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua abundante graça. Obrigado pela tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. Nós estamos debaixo da tua graça e da tua unção, Senhor. Há um rio que corre nesse lugar. E a visão que tu me deste ontem, tanto desse rio que lava nossos pés, tirando a poeira do mundo, tirando toda a sobrecarga com que muitos de nós viemos para cá, preocupações, ansiedades, até expectativas e sonhos, que não podem nos distrair ou nos sufocar, mas de nós olharmos atentamente para Ti e sermos iluminados.
E ao mesmo tempo, Senhor, tomamos autoridade espiritual nessa manhã. Contra toda esfera demoníaca, contra toda opressão de demônios. Aqui é um lugar, é uma zona de proteção do Senhor. É um lugar reservado para os santos, consagrado ao Senhor. Muitos de nós temos orado a Ti, Jesus, para que Tu envie Teus anjos para nos guardar, protegendo, cercando esse lugar, como o Salmo fala, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que Te temem. E nós, de fato, como discípulos, Te respeitamos. Há uma reverência de Ti, da Tua pessoa, da Tua palavra, da Tua obra. Então, Senhor, envia Teus anjos, nos guardando, nos livrando de todo o mal, entrada e saída nessa BR, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Nessa primeira parte, vamos dar uma continuidade daquilo que o Vinícius nos trouxe ontem, ou numa introdução, ou num comentários gerais, informações, para que nós possamos nos contextualizar, tá? E na segunda parte, depois do intervalo, nós já vamos entrar um pouco mais no que são os 3 ingredientes, a partir do livro de Ruth sobre o casamento. E foi, na verdade, ali que me despertou a paixão pelo livro da Ruth. Não posso falar pela Ruth, né? Que senão pode... A Martinha vai me olhar torto aqui. O amor pelo livro de Ruth. Então, assim, Deus despertou a partir de descobrir ali, ministrando para muitos pastores e lideranças em muitas localidades, que ali estão os 3 ingredientes, tanto a aliança, como os votos públicos, como também a questão da união sexual. Então, nós vamos estar entrando isso na terceira parte, dando com mais profundidade, para que vocês, todos aqui, que ainda são solteiros, tenham esse legado, já miram, olham para a eternidade com essa visão muito clara do que é o casamento, essa aliança do ponto de vista de Deus. Amém? Hoje de noite, como o Asaf, não sei se está confirmado ali, mas ele vai estar conosco, é um presente de Deus, então pensamos em antecipar um pouco de Efésios. Tá? Eu estava resguardando mais para segunda-feira de noite, mas no consenso junto com o colegiado, Deus nos foi falando sobre, então, anteciparmos sobre Efésios, sobre 5 expressões do Espírito Santo. Então, já damos esse spoiler para que você que ainda não foi batizado, você que ainda não está fluindo em línguas, você que ainda deseja crescer num patamar de mais intimidade com o Espírito Santo, hoje de noite, pelo Senhor, para a glória dEle. Vamos estar desfrutando e entrando nessa nova esfera. Depois nós vamos estar continuando a respeito das características, principalmente da Ruth. Pode parecer, não, mas como é que eu vou pregar sobre as características de Ruth e com um bando de marmanjo aí junto? Mas aí é dica para que quando tu contemplares, tu veja ali o padrão de Deus, né? E ali vai checando a lista ali, né? Que eu sei que todo mundo tem, né? Então vai checando ali a lista diante do Senhor, daquela que tu está, a mulher virtuosa que tu está olhando. No outro dia nós vamos estar trabalhando com os homens. E aí eu fiquei pensando como pregar para os homens tendo as gurias junto, mas também as irmãs como auxiliadoras idôneas, vendo o varão, vendo o perfil de Cristo, Boaz. E aí, com isso, também checando ali se o cara preenche, senão já tira da lista. Tá? Então, os guris aí precisam se qualificar aí, porque né, segunda-feira de manhã vai pegar. Vai pegar. Então, se preparem nesse sentido. Depois nós vamos estar migrando de Ruth para Efésios, e aí tem, claro, muita coisa. Vamos estar vendo isso na segunda de noite, sobre, principalmente, onde a Ruth encontrou descanso. E aqui saindo não só sobre família, casamento, matrimônio, mas agora também a nossa vida em Cristo, como ela vai mudando
das terras de Moabe para os campos de Boaz, para a eira, onde há uma troca, deixando as coisas que para trás ficam para nos revestir do novo, para depois o casamento em Cristo, e grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, a esse descansar em Cristo, de você saber que esse é o lugar onde nós somos libertos de toda trauma, toda depressão, toda rejeição, toda dificuldade, quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo Jesus. E aí, migrando para a conclusão de terça de manhã, se assim Deus permitir, revisando um pouco de um outro livro do Watchmani, Assentados, Caminhando e Resistindo. Interessante que Deus mudou ao longo dos dias para que nós pudéssemos entrar mais sobre uma percepção sobre guerra espiritual e aquilo que nós precisamos resistir na presença do Senhor e sermos libertos. Então, terça de manhã, os 2 períodos, nós vamos estar entrando profundamente sobre isso dentro do que Deus permite. Você diz amém? Então, nós vamos trabalhar, gurizada. Glória a Deus. Começamos com esse start mais light ainda, né? Na introdução aqui, nesses comentários gerais. Eu tenho chamado esse livro de Ruth, nesse sentido, como um romance à maneira de Deus. Porque é algo muito soberano que o Senhor nos faz. Pode começar tentando acompanhar aí, a gurizada da equipe aqui tem feito um trabalho maravilhoso, né? De última hora, quase missão impossível, acho que é 6 ou é 7, né? Essa aqui é 7, mas assim, muito obrigado a toda a equipe, em nome do Senhor. Eu tenho chamado dessa maneira, um romance à maneira de Deus, porque é algo muito lindo o que o Senhor nos revela através desse livro, e bem colocado pelo Vinícius ontem, que é uma pérola da coroa, né? É um tesouro. Quando tu sai de Juízes e cai em Ruth, tu diz, glória a Deus, finalmente uma história feliz. Não é ninguém esquartejado, ninguém repartido os membros, não há adultério, assassinato, fratricídio, não, Juízes chega a dar um desespero, né? Então, quando chega no livro de Ruth, assim, diz, Senhor, aqui tem tudo para uma série, acho que nem é Netflix, acho que é Amazon Prime, tá? Assim, em 4 capítulos no mínimo, né? Porque são 4 cenas, 4 capítulos, como consegue reproduzir a soberania de Deus, como Deus dirige. Deus não se perde naquela bagunça de juízes, por mais que há todos os juízes e libertadores que Deus levanta, mas ali no livro de Ruth começa já essa transição do livro de Juízes para Samuel, 1ª e 2ª Samuel, que é um livro só na Bíblia judaica, e ali o estabelecimento do reinado, como nós vimos ontem, que Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obedias, servo adorador, gerou Jessé. Falei com um rapaz hoje de manhã, saudei ele, Jessé. Onde é que está o Jessé aí? Estava aí no meio, né? E aí depois de Davi, o grande rei, vem Messias. Há uma luz no final do túnel. Deus está no trono, Ele não perdeu o controle e a soberania dele. A tua vida não está à mercê de circunstância. Você diz amém? Aleluia. Primeira coisa que me salientou, e eu queria só colocar aqui, é que somente 2 livros das Escrituras têm um nome e título de mulheres. Quais são esses 2 livros? A Esther e Ruth. Os 2 livros falando de mulheres que Deus, então, destaca. No entanto, Ruth é a única fora da linhagem judaica, porque a Esther era a descendência, era participante. E ali no livro de Esther nós temos então essa figura tão linda, aonde ela então se casa, ao contrário do livro de Ruth, com um rei incrédulo, e ali ela é usada para guardar toda a descendência, salvar todo o povo judaico. E ali tem uma expressão no meio do livro de Esther que fala do Mordecai, falar para ela que é para esse fim, para esse propósito, justamente, que Deus te separou.
Eu não sei tu, mas eu fico assim, meu Deus, há situações e momentos para o qual toda a nossa vida é sendo construída para participarmos numa peça, numa parte do todo propósito eterno de Deus. E ali a Esther foi selecionada, uma guriazinha, que foi separada para ser rainha. A história de Ruth, ela também entra, só que de uma forma completamente contrária, e vamos dizer assim, tendo todos os handicaps, todos os prejuízos, todas as dificuldades, contrariando, porque ela era moabita. Eu vou entrar um pouco sobre isso. Você precisa entender o contexto. E aqui, de novo, eu choro diante de Deus, porque Deus, Ele é soberano, Ele faz o que quer e como quer. E Ele faz a exceção das regras, porque Ele coloca para a descendência de Davi, para ser não é descendência, antecedência, como é que é? Misericórdia. Esse aí, de onde vem, né? Então, ascendência, então, ali uma moabita, que pela lei, em Deuteronômio 23, fala que até a 10ª geração não poderia participar. Então, é algo incrível, como Deus escolhe a Ruth, com esse coração de decisão que nós fomos sacudidos ontem de novo, onde ela declara uma das alianças e promessas maiores que tem, mais lindas, mais assim, preciosas que tem nas Escrituras, essa declaração: meu Deus é o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, aonde tu fores, aonde tu morares, aonde tu fica, seja Deus testemunha. Então, assim, me apaixonei pelo livro da Ruth, e consequentemente, no bom sentido, pela própria Ruth e pelas figuras ali que Deus vai nos mostrando. Então, são 2 livros somente nas Escrituras que têm o nome de mulheres. A segunda coisa que eu coloquei aqui, de muito interessante, é que há uma semelhança também com o livro de Jó. E são 42 capítulos, né, no livro de Jó, né? Ruth é 4. A Noemi e Ruth, já no 2º para o 3º capítulo, já migram de Mara para já um resgate do Senhor. E o Jó levou 40 capítulos para... Eu sei que agora meu Redentor vive, eu vou ver a glória do Senhor. Então, me parece que as mulheres são sempre mais rápidas para pegar o propósito de Deus. Não só pelo número de capítulos, né, obviamente, né, mas assim, há um sofrimento inerente, há uma aparente desgraça na Noemi, que saiu cheia de Belém. Ela tinha marido, ela tinha filhos, ela tinha herança, ela tinha terra. Ela saiu cheia, e a palavra fala que ela volta vazia, sem marido, viúva, sem filhos, deixou de ter filhos, ter descendência, ter quem cuidasse. As suas noras moabitas, as 2, sem perspectiva de nada. E como Deus, então, resgata a Noemi, como Deus resgata Ruth, onde o sofrimento aparente, as coisas contrárias que podem nos acontecer, na verdade, de fato, Romanos 8, 28 fala que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há uma relação também com o livro de Jó, dentro das suas perspectivas de sofrimento, não agora Jó como um homem, mas agora, tanto Noemi, no contexto dela, como Ruth. E, para não esquecer, quando eu estava começando a preparar essa palavra, Deus me falou, porque a Noemi, agradável, deliciosa, né, preciosa, ela mudou o nome dela. Ela disse: eu sou agora não mais Noemi, sou chamado de Mara. Vinícius citou isso ontem. Mara significa amarga. Qual foi a palavra profética que Deus me deu? Orando por vocês. É que aqui entre nós podemos ter homens ou mulheres que se veem como uma pessoa amargurada, amarga, pelas circunstâncias, pelas frustrações, pelas expectativas não supridas.
E aquilo lá tu começa a te ver mais como amarga, como Mara, do que alguém cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Mas Deus me falou que vai mudar a tua história. Deus me falou. E eu profetizo sobre a tua vida, e essas palavras que nós estamos recebendo aqui, de tantos irmãos, e a palavrinha da Martinha aqui, confirma que Deus vai transformar toda essa tristeza, depressão, rejeição, amargura, frustrações de expectativas. De novo, sou bem-aventurada, e agora eu sou cheia da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Há mais uma coisa muito interessante aqui, que eles saíram da casa de Belém, que significa casa de pão. É meio engraçado isso. E foram para Moabe. Não é que eles eram pobres, porque eles tinham tudo, eles tinham propriedade, eles tinham bens, eles eram aparentados ali. O Elimeleque era aparentado ali com Boaz, era de uma tribo nobre, rica, de muitos bens, mas foram para Moabe, a terra moabita, à busca de pão. Eles tinham medo de se tornarem pobres. É o comentário do Christian Shea. E eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando como é forte quando nós deixamos de confiar no Senhor e começamos a buscar soluções humanas. Porque Moabe tem esse contexto de carnalidade, tem esse contexto de idolatria. Não sei quem de vocês se lembra a origem, né, de Ló, pelo incesto, né, Gênesis 19. Então, saíram de Sodoma e Gomorra, e a filha mais velha de Ló, não tendo perspectiva de casamento, resolveu dar um jeito, embebedou o pai. As duas irmãs fizeram a mesma estratégia, e da mais velha nasceu então um filho que se chamou Moabitas. Então já havia ali uma irregularidade, um contexto de origem pecaminosa. A irmã mais nova, a mesma coisa, aí vieram as amonitas. Ou seja, dois povos que sempre viveram em guerra com o povo de Israel. Depois tem um texto em Números 22, 23, 24, que fala de Balaão, de Balaque, né, os reis amonitas e midianitas que contrataram o profeta. Ele era um profeta mercenário, e ali então foram chamados para, dessa forma, seduzir, amaldiçoar o povo de Israel. Eles ficaram com medo, contrataram então um profeta ali, coacher, e ele começou a tentar, contratado, pagaram ele, e ele várias vezes tentou amaldiçoar Israel, mas ele não conseguiu. Como ele não conseguiu amaldiçoar, ali no capítulo 25, se não me falta a memória, obrigado, de Números, então o que acontece? Ele orienta de que então eles vão seduzir os filhos de Israel. Comeram, beberam, se divertiram, e ali há um desvio de todo o povo dos filhos de Israel para seguirem os deuses moabitas, se prostituindo até no meio do tabernáculo, onde Finéias crava aquela lança de um casal tendo uma relação na frente ali, ostentando agressivamente algo contra Deus. Então, moabita é tudo de ruim. E aí você tem Ruth, a moabita. Por 10 gerações, a sua descendência, até a 10ª, não podia entrar na congregação de Deus. E aí Deus quebra completamente. E levanta Davi, que ministrava da frente da arca, nos fundos da sua casa. Deus é Deus, e vice-versa. Oh, Jesus. Então, assim, quando
Elimeleque, Noemi, com Malom e Quilion vão para a terra de Moabe, é uma solução carnal. E Romanos 8 fala que quem semeia na carne vai colher morte e corrupção. Gálatas 5 vai dizer a mesma coisa das obras da carne. Quem semeia no Espírito colhe vida e paz. Aqui o Espírito Santo me falou muito forte que cada vez que nós escolhemos ir para as terras de Moabe, não tenho tempo aqui, mas só te cito Gênesis 12, quando Abraão foi para Egito, havia fome na terra, foi para Egito, e ali ele entrou numa sinuca difícil, e ali ele teve que mentir acerca da Sara, dizendo que era irmã, de fato era meia-irmã, para que, com medo de perdê-la. É interessante que Isaac, depois em Gênesis 26, com a Rebeca, acontece a mesma coisa. Havia fome sobre a terra. Voltaram também, foram para fora de Israel. Sempre, preste atenção, quando nós tentamos fazer algo na carne e buscar a solução e a provisão da carne com medo de perdas, nós vamos semear na carne e colher na carne. O Elimeleque morreu, o Malom morreu e o Quilion morreu. Sempre vamos colher a morte. Por isso, querido jovem, aqui, já nessa pequena introdução, nós vamos norteando alguns fundamentos que não vale a pena nós buscarmos soluções carnais, racionais, humanas, diante das situações de crise que nós podemos passar. Seja guerra, seja fome, seja peste, que era a forma como Deus tratou ali o povo de Israel. Mas, como Deus proveu no deserto, ele choveu maná do céu. Por 40 anos, eles sabiam a história. Elimeleque não precisava sair da casa de pão para receber pão de Deus. Até o profeta recebeu pão de algo, Elias, ali no ribeiro de Quiriate, acho que é, né? O corvo, os pássaros. Imagina um corvo trazendo pão diariamente. E depois, né, a farinha e azeite da viúva não faltou até que completasse toda a situação. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus, Ele provê sobrenaturalmente. Tua esposa, ela vem do Senhor. A esposa prudente, o marido virtuoso, né, valente, guerreiro, homem de Deus, ele vem do Senhor. Você está entendendo? Nossa provisão é dele, nós precisamos olhar para ele, como nós estamos recebendo essa palavra, não é o lugar, é quem? Em nome do Senhor Jesus. Ruth é um livro da graça e da misericórdia de Deus. Essa palavra, chesed, em hebraico, amor leal, amor firme, bondade e misericórdia, que vai além das necessidades, que tudo supera e tudo excede. Ruth 1:8, Ruth 2:20 e Ruth 3:10 vai falar dessa abundante graça. Que o Senhor use convosco da benevolência, graça e misericórdia, como vocês usaste com os que morreram comigo. Capítulo 2, versículo 20, Noemi exclama para sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem nos deixado a sua benevolência. Ali, para mim, é a chave de virada da Noemi, que deixou de ser Noemi para ser Mara, amarga, frustrada, sem expectativa, para de novo ser resgatada, para ser agradável aos olhos de Deus e aos seus próprios olhos. Ela viu a benevolência, a misericórdia e a graça de Deus. E no capítulo 3, versículo 10, quando Boaz então fala com a Ruth: bendita seja tu do Senhor, minha filha,
melhor fizeste a tua última graça, misericórdia e benevolência do que a primeira, porque preferiste não jovem, nem rico e nem velho. Aqui 3 vezes, então, aparece essa graça e a misericórdia de Deus. E eu preciso citar, para não me esquecer, que tu vai encontrar nas entrelinhas a soberania de Deus. Quando Ruth, decidida, seguindo o Deus de Israel, o povo de Israel, se convertendo completamente de coração, junto com a Noemi, no capítulo 2, ela pergunta: eu vou sair buscar comida. E eis que entra nas terras de Boaz. Tem um amado discípulo que vocês conhecem, do Ismael e meu, chamado Nilcinho, lá da Suécia agora, por muitos anos aqui conosco. Ele traduziu essa coincidência para uma cristocidência. Eu acho bárbaro essa expressão, porque ela retrata bem. Não é coincidência, é uma cristocidência. Eis que ela entrou em todas as terras que ela podia entrar, entrou nos campos de Boaz, nas riquezas do Senhor. É uma causalidade do Espírito e da soberania de Deus, que é uma coincidência, não mais, mas uma cristocidência. Você está debaixo da autoridade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você se compromete com o propósito eterno de Deus, e vivendo, apesar de tudo negativo, contrário, você vai estar sendo dirigido por Deus sem saber. E a palavra fala logo depois, no versículo 3, se não me engano, e naquela hora chega Boaz. Naquela hora. Ele podia chegar mais tarde. Acho que tem uma cena ali que vocês colocaram ali, a Ruth colhendo nos campos de Boaz, e chega aqui com um camelo, não sei bem se era de camelo não, mas o cara era rico, O cara não era fraco não, nós vamos entrar no Boaz ali segunda-feira de manhã, tá? Mas podia ser qualquer hora, podia chegar cedo, podia chegar tarde. Não, ele chegou na hora, como diz o Gilberto lá de Cruz Alta. Ele não se atrasa, ele não se adianta, ele chega sempre na hora. E eis que, não sei tu, mas eu choro diante da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra do Senhor. Como tem nas entrelinhas a provisão e a graça de Deus. Você diz amém? O Senhor está no controle, Ele está no trono, Ele é cheio de graça e misericórdia, Ele tem um cuidado especial sobre a tua vida. Lendo rapidamente aqui, essa graça, a Ruth não abandona a sua sogra, mas acompanha a Noemi todo o caminho de volta, como vimos ontem. Em segundo lugar, Boaz vai muito além na ajuda de ambas do que se requer. Ele providencia, ele supre o cuidado de Ruth e, por consequência, Noemi. A Noemi, a sogra, ajuda Ruth a conhecer Boaz. Nós vamos ver isso depois, como é importante estar debaixo de autoridade e orientação. E achei bárbaro o conselho do Marco Mohamed para o Brini ontem com o futuro sogro dele, o pai da Amira. Há uma direção do Espírito Santo nessa figura de Noemi, mas também da autoridade de Deus, como irmã mais velha, como discipuladora, como pastorzinha, ali ela dando os conselhos, e a Ruth em tudo sendo graciosa para obedecer. Boaz acolhe e envolve as duas no seu cuidado. Boaz se casa com Ruth, mesmo não precisando fazê-lo, e dessa forma, há uma série de eventos, até o nascimento de Davi, e depois, até Messias, o grande rei, o Senhor dos senhores, e a glória para todo sempre. Amém. A nossa salvação e o governo dele. Então, dessa forma, nós vemos a graça de Deus sendo derramada. E é muito importante termos tudo isso, porque qual é o contexto do livro de Ruth? O livro de Ruth fala que nos tempos que julgavam os juízes. Capítulo 1, versículo 1, ou seja, ele coloca o livro de Ruth no meio do livro de Juízes.
Há alguns comentaristas que falam, não trago doutrina aqui, que a Ruth possivelmente era filha de Eglon, rei moabita. Não sei se tu te lembra do Eude, um dos juízes, o cara que era canhoto. Ali que vem aquela expressão, deixa comigo que eu sou canhoto. Essa é do João Nelson, não estou brincando. Ele que tem aquele punhal de 50 centímetros afiado nos dois lados e mata. Parece, alguns comentaristas, que ela poderia ser filha desse rei. O cara era gordão. O punhal ficou escondido dentro da banha dele. O cara era gordo. Tanto é que chamava os guerreiros de vacas gordas, eram os guerreiros dele. E ela poderia ser, então, princesa. Ela tinha de tudo que era bom lá. Então é interessante, eu não sei tu, mas quando eu vi que está dentro do contexto de Juízes, está muito pequeno ali, né? Aqui está um pouco melhor. Ele coloca ali Ruth e Boaz, mais ou menos ali dos juízes, Tolá e Jair, né? Ali que eu falei ali, o Eude, que é um dos juízes, que lutou contra Eglon e derrotou eles. Então, é interessante de tu colocares o livro e a leitura de Ruth no meio de Juízes, não no final, mas no meio. E ali tu entende aquele conselho, é melhor que tu fica nos campos de Boaz, para que ninguém te agride, ninguém te violente, ninguém te... veio a palavra em sueco aqui, antasta, no sentido de te agredir. Por que isso? Porque o livro de Juízes está debaixo daquela maldição, daquela situação de morte, destruição, esquarteamento, né? Então, assim, não era uma situação confortável, segura. Então, é nesse contexto que está o livro de Ruth, e eu coloquei ali a respeito dessa situação que sempre vem. No livro de Juízes, qual é a frase que resume? É que cada um fazia conforme a sua própria cabeça e o que achava mais correto. A expressão que resume esse contexto de tempo onde a Ruth estava vivendo é que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo, o mais reto. Está em Juízes 17, 6 e Juízes 21, 25. Cada um fazia segundo a sua cabeça, não havia governo, não havia reinado, não havia uma unidade entre todas as tribos. E, de novo, eu fico pensando, não é diferente de hoje, onde tudo é relativizado, onde cada um de nós tem uma verdade. É a minha verdade, é a tua verdade. Acho que tem uma expressão hoje que se fala de uma verdade líquida, né, fluida, que se adapta. Eu quero dizer para ti que, antes disso, pode voltar ali ainda, já vamos entrar nisso, tá? Mas no sentido de que, preste bem atenção, o contexto de Ruth aqui, Boaz, é dentro de Juízes, onde cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos, não havia rei em Israel, e ali tu vê aquela desgraça toda, em todos aqueles capítulos, uma aberração, contrariando a palavra do Senhor. Por favor, preste atenção, jovens, eu quero dizer para ti que há uma verdade absoluta, que é permanente e que não muda. E essa é a palavra de Deus. E esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Pode parecer radical, e é. E eu louvo a Deus. Eu quero ser completamente radical pela palavra de Deus. Os seus princípios valem até hoje. E quando nós tentamos bypassar esses princípios de Deus, dar nosso jeito, levamos na cabeça. Na testa, direto. Não funciona. Eu não posso adaptar a verdade absoluta de Deus a uma vida relativizada, achando que eu posso negociar com os princípios eternos de Deus. Mas nós precisamos estar debaixo do governo, do senhorio de Cristo Jesus. Você diz amém?
ainda sobre essa questão de Juízes. Não sei se algum de vocês leram o livro de Juízes nesse contexto, eu não tinha falado, né? Mas assim, depois, pós-tarefa, vale a pena tu entender. Eu preciso ainda citar essas coisas nessa introito aqui, nesse sentido, para colocarmos o pano de fundo. Tu te lembra que Moisés, obviamente, depois de Moisés veio o quê? Josué. Josué e a terra prometida, a conquista de toda a terra prometida. Só que eles cometeram alguns erros. Eu creio que tem ali um mapa. Ontem o Vinícius também mostrou o mapa ali de Israel, Canaã e ali o Moabitas. Mas todas essas tribos, cananeus, amorreus, os moabitas, os filisteus, lá em cima, lá mais para cima, não aparece ali os reis da Mesopotâmia. Tudo isso eram povos que Deus tinha colocado para que eles exterminassem. Capítulo 2 vai falar sobre isso de Juízes, capítulo 3. E aí, o que Deus falou para mim? Eles negociaram, eles subjugaram aqueles povos, mas deixaram eles no meio de Israel. Vou trazer o link para nós. Assim como quando nós acobertamos ou permitimos pecados em nossas vidas que não são tratados, esses pecados tendem a florescer, a prosperar e tomar conta e nos desviar. Todo pecado oculto em nossas vidas precisa, todo pecado escondido, todo pecado costumeiro, todo pecado cultivado, onde você vai guardando aquelas coisas sem tratar radicalmente, extirpando aquela nação, aquele povo inimigo de Deus. Aquilo ali vai ser uma derrota posterior na tua vida e vai te levar a tropeçar. Por isso, nesse retiro, Deus quer extirpar de cada coração aqui qualquer situação de pecado. Você diz amém? Aquele da roda ali, voltando para lá, aqui do Ralph Neighbor, em primeiro lugar, eles sacrificavam ao Senhor, serviam ao Deus, depois faziam mal na presença do Senhor, adorando Astarotes, Balaíns, Baal, Deus da fertilidade, Astarote, Deus da fertilidade também, ou da natureza, da criação, e aqui da prostituição, era a esposa de Baal, dos comentaristas falam, começava a sacrificar até as crianças para Deus, em oferta, em postes ídolos, em lugares altos. Então, havia um desvio da parte dele, e eles começaram a se misturar com esses povos, dando seus filhos para casar com eles, e dando suas filhas para casar com eles, com esses povos, e aí com isso, começaram a se desviar do Senhor. A ira do Senhor se acende contra Israel, eles eram severamente castigados, ou pela fome, ou pela guerra, ou pela peste, por alguma situação de opressão. E ali tu tem o livro de Juízes, dessa forma. E aí Deus levantava juízes, libertadores, que levantava o povo das mãos daqueles que estavam, então, saqueando deles. E ali tu tem, então, esses juízes, que Deus fala nesse livro de Juízes, seja os menores, como Otoneel, Eude, Zangar, Tolá, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Mas tu também tem aqueles que Juízes coloca o livro de Juízes coloca com mais saliência, todos nós sabemos da Débora, a profetisa. Débora significava abelha, né? Depois tem o comandante dos exércitos, Bará, meio calça frouxa, né? Deus vai fazer cura aqui dos calça frouxa aqui. Deus vai fazer, e vai levantar as Déboras aqui, olha só o que Deus vai fazer. Débora, profetisa, esposa de Lepidote, ela comandou Israel. Temos outro guerreiro aqui, Gideão,
Quando eu li de novo Gideão aqui, eu fiquei rindo, né? Porque ele era da menor tribo de Israel. E ele diz, na minha casa, eu sou o mais desprezado. E Deus levanta e chama, ó, tu, homem valente. Então vale como pós-tarefa você ler o livro de Juízes e entrar nesse contexto de Jefté, né, que derrotou, mas depois fez aquele voto impensado e depois teve que pagar. Nós vamos ver isso. Sansão. E quem é o último juiz, que já entra logo depois no livro de Ruth também, no livro não é mencionado, mas provavelmente foi que escreveu o livro de Ruth, e entra no livro de Samuel, que é o próprio profeta Samuel, que é considerado o último juiz, e link então com o reinado e o começo do levantar do reinado de Deus. Mais uma coisa que eu quero salientar contigo. Eu me lembro do Moisés, do Erasmo, o Telmo nos ministrando isso. Tu tem então Moisés, tu tem Josué. Nos primeiros capítulos de Juízes fala dos anciãos, dos presbíteros de Israel. Não é presbítero da igreja, presbíteros de Israel. Enquanto que eles viviam, o povo seguia a Deus. Moisés, depois Josué, depois da terra prometida, já na conquista, ainda faltando lugares para conquistar e tomar, tinha a geração dos anciãos, mas o que faltou foi a quarta geração. Estava fechado, não tem problema. O que Deus me falou para vocês aqui? Temos um legado de nossos pais. Eu me sinto, não sei se na geração de Josué ou dos anciãos. Tem discípulos aqui, queridos, que tanta alegria de ver. Ontem, vendo o Nick ministrar louvor aqui, viajei. Senhor, para os começos, como o Jimmy falou aqui, do tempo da barraca, do chão batido, da poeira. Não era a glória, era a poeira mesmo. Dos banheiros que nós improvisamos ali com lonas, parecia como é que chama? O MST, né? Oh, Jeová, estar aqui com ar-condicionado é um deleite, Senhor. Mas eu creio que vocês são a quarta geração. Te lembra de 2 Timóteo 2:2? Paulo diz, o que da minha parte ouviste, isso também transmite a homens fiéis, idôneos, que também transmitem a outros. Paulo, Timóteo, homens fiéis, idôneos, e outros homens fiéis e idôneos. Levanta a tua mão comigo e diga, eu quero ser um desses homens e mulheres da quarta geração. Eu quero ser essa geração que dá a continuidade. Eu não quero deixar o Senhor. Eu não quero deixar de servir o seu propósito. Eu quero ser fiel ao meu chamado para viver intensamente o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus não vai encerrar na minha geração, mas vai ter continuidade. Em nome do Senhor Jesus. Te dou de bônus Salmo 78. Me lembro o Telmo e Luísa nos ministrando. O que ouvimos e aprendemos, não encobriremos aos nossos filhos, mas ensinaremos e contaremos à futura geração as maravilhas de Deus, o seu poder, os seus sinais, a sua fidelidade. Ou seja, você está aqui presente para receber como um legado do Senhor, através dos teus pais, dos teus avós espirituais, para que você, como quarta geração, possa dar continuidade. Você é um Timóteo, você é uma Ruth, você é um Boaz, você é uma Noemi, que vai ver a glória do Senhor. Você diz amém? Oh, Senhor, eu quero concluir essa primeira parte com um quadro. Vamos ver se conseguimos aqui, dos nomes. Consegue enxergar?
O primeiro deles é Elimeleque, que significa Deus é meu rei. Seria o propósito original de Deus com Israel. Elimeleque, o marido de Noemi, o sogro de Ruth depois, o nome se chama Elimeleque. Deus é meu rei. Propósito original de Deus para cada um de nós. Depois, Moabe é terra de idolatria, apostasia. O contexto é de mundo, hoje trazendo para Efésios, é o contexto da carne e do mundanismo, fora da vontade de Deus, de rebeldia, de desobediência, fora da vontade do Senhor. Depois, ali, Noemi, o nome é muito lindo, agradável, né? Eu coloquei ali, não significa que seja só isso, né? Mas tanto pode ser como função do Espírito Santo, eu concordo com o comentário ali, Felipe, muito legal, mas também outros comentaristas falam que ela representa Israel, enxertado depois ela como parte da igreja e a Noemi, então, como parte dos gentios, fora de Israel, nessa mesma união. Então, tanto pode ser ali figura do Espírito Santo aconselhando, como também ela se transformou em amarga, amara, que significa então amarga. Ruth, amizade, representa os gentios que herdam a graça de Deus e a salvação. Órfã significa corça. E ali eu não entendi direito, eu fiquei meio meditando assim, deve ter algo mais. Porque ela retrocede, ela abandona, por mais que ela amava a Noemi, ela não abandonou os velhos deuses, nem da sua família, ela volta para aquele contexto de idolatria, de apostasia, de desvio. Então eu descobri que também ela significa obstinada e dura cerviz. Aí entendi mais o contexto. Não é só uma corça nova, mas acho que era uma corça nova que dava coice, né? Que dava, ou seja, uma rebeldia, uma obstinação. E aqui já é um perfil atípico, vamos dizer assim, para nós nos desviarmos de tudo aquilo que é de rebeldia e desobediência. Diferente de Ruth. Malom, olha só que desgraça. Fraco e doente. Os filhos ali, não recomendo nenhum desses dois nomes. Nem Malom, nem Quilion. Ruth, maravilha. Até Boaz. Estou pensando se não vem os netinhos por aí, com esses nomes, né? Deus sabe, né? Não, é legal, Martinha, deixa assim. Deixa assim. Depois eu conto a história como surgiu o nome do Jonathan. Jonathan Dave, vem do termo da aliança. Depois eu conto. Cada pregação que eu fazia, a Marta se preocupava se eu ia sair com outro nome de outro filho, né? Mas aí, tá bem, sugestão. Mas Malom significa fraco, doente, tipifica os gentios que precisam de salvação. Malom, Quilion significa fraqueza, tristeza, definhando. É tipo dos gentios que então rejeitam a salvação. Boaz, rápido, ligeiro, decidido. Gurizada, já vão pegando a dica. Já vão pegando a dica. Esse é o tipo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Homens de verdade. E verdadeiramente homens. Tipifica Jesus. Ele vai mostrando, é o nosso resgatador, nosso redentor. Ele aponta diretamente para Cristo Jesus. Aí eu coloquei ali servo de Boaz, que pode também tipificar o Espírito Santo, falando da noiva, falando bem da noiva, preparando a noiva, preparando o coração do noivo para se apaixonar pela Ruth, sem trazer glória para ele, sem trazer menção. É a mesma história de Abraão e Sara, Isaque, e quando o servo de Abraão vai buscar a Rebeca. Pode ser que seja ali também um tipo do Espírito Santo, sem fazer doutrina, tá bom? Depois tu tem o Redentor fake.
Mr. fulano de tal. Eu achei engraçado em inglês, so and so, né? Fulano de tal. Nem cita o nome da figura. Fulano de tal. Quando Boaz, no capítulo 4, chega para falar com os anciões, eis que, de novo, Cristocidência, a casualidade santa de Deus, passa a figurinha ali na frente dele. E ele tinha decidido, hoje mesmo eu vou resolver essa encrenca aí. Eu vou casar com essa guria vale a pena. Bate! Eu não vou me enrolar aqui, não. Eu sei que tem outros concorrentes. Pode ser o teu caso. Mas vai tirando eles de letra. A moça vale a pena. Outra dica. Por outro lado, é interessante de ver que ali a Ruth descansou. Vou mencionar isso depois na noite das gurias. Descansou. Ficou tranquilo. Sabendo que o varão ali rapidamente ia resolver o problema dela. E olha a inversão, vou dar essa parênteses aqui. Na eira, ele pergunta, quem és tu, minha filha? Sou tua serva. Depois, quem se tornou servo? Boaz. Deixa comigo que eu sou canhoto. Estou misturando. Aí, ele resolve o caso. Ou seja, enquanto que a Ruth descansava na vontade de Deus, Deus providenciou a solução. Então, esse redentor fake, que pode ser a própria carne, pode ser até a própria figura do diabo, de Satanás, porque ele só queria os bens, ele não queria nada de interesse com Ruth, nem com Noemi, nem com a sua descendência. Você está comigo? É muito legal. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Não, esse é o quadro, né? Amém? Então, isso aqui é um pano de fundo, né? Uma pequena contribuição na continuidade aqui, junto com Vinícius, para que você se localize. Praticamente consegui. 11:08. Nem estou acreditando. Né? Nem eu, né? É só por causa que a Martinha está de olho em mim aqui. Minha auxiliadora idônea. A segunda parte vai ser um pouquinho mais.